Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos desafia a refletir sobre o verdadeiro significado de seguir Jesus. Ele nos convida a uma vida de sacrifício, de renúncia e de coragem para viver o Evangelho em meio às dificuldades da vida. Vamos ao Evangelho do dia. Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Tome a sua cruz e me siga. Nesta passagem do Evangelho do dia, Jesus faz um chamado radical àqueles que desejam segui-lo. Ele os convida a renunciar a si mesmos, a tomar a cruz e a segui-lo, apresentando um dos princípios mais desafiadores da vida cristã: a entrega total ao reino de Deus. O convite para tomar a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas um ato de disposição para viver conforme a vontade de Deus, muitas vezes desafiando as convenções e os interesses pessoais. A cruz é, portanto, um sinal de obediência radical, onde o seguidor de Cristo escolhe viver em conformidade com o Evangelho, mesmo que isso signifique sofrimento e perseguição. Jesus alerta que, ao buscar salvar a própria vida, o ser humano corre o risco de perdê-la. Isso é um convite a refletir sobre o que realmente importa na vida. O desejo de preservar as coisas temporais pode levar à perda do que é eterno. Ao contrário, aquele que perde sua vida por causa de Cristo e do Evangelho encontra a verdadeira vida. A ideia de perder a vida não significa suicídio ou desistência, mas uma entrega voluntária, onde as prioridades e valores do mundo são deixados de lado para dar lugar àquilo que é eterno. A renúncia ao egoísmo e ao desejo de autopreservação permite ao cristão experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. No versículo 36, Jesus questiona o valor de conquistar o mundo inteiro se a própria vida é perdida. A pergunta é um convite à introspecção. O que estamos buscando com nossas ações? Muitas vezes, o ser humano se empenha em acumular riquezas, status ou poder, mas esses esforços podem ser em vão se não houver uma base sólida de fé e verdade. O reino de Deus não está relacionado à acumulação de bens terrenos, mas à vivência de valores espirituais. A verdadeira sabedoria está em priorizar a vida eterna e os princípios do Evangelho, que oferecem uma recompensa que nada deste mundo pode comprar. Jesus também faz uma advertência sobre a vergonha de se associar a Ele e às suas palavras diante de uma geração adúltera e pecadora. A vergonha de Cristo pode ser entendida como o receio de viver abertamente a fé, de testemunhar a verdade do Evangelho por medo da rejeição social. Porém, Jesus alerta que se alguém se envergonhar dele, ele também se envergonhará dessa pessoa no juízo final. A fidelidade a Cristo exige coragem, especialmente em um mundo que muitas vezes rejeita os ensinamentos de Jesus.
O cristão é chamado a viver sem temer a vergonha ou a condenação do mundo, mantendo firme sua fé, independentemente das dificuldades. Por fim, Jesus faz uma promessa que reforça a esperança cristã. Alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Esse versículo aponta para a revelação do poder de Deus, que se manifesta de forma extraordinária na ressurreição de Cristo e no estabelecimento do reino de Deus através da Igreja. A chegada do reino de Deus não se dá apenas no futuro, mas também já está presente na vida dos que seguem Jesus, na graça do Espírito Santo e na experiência de uma vida transformada pela fé. Este versículo, portanto, nos desafia a viver com a expectativa de que o poder de Deus se revela agora e na plenitude de sua glória por meio de nossa fidelidade e testemunho. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.